Leitura bíblica diária, São Mateus, capítulo 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todo esse discurso, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reunirão-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prender Jesus com dolor e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Versículo 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: Por que aflige esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vos entregareis? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Versículo 17. E no primeiro dia da festa do Pães Asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde quer que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que meter comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu disseste. Versículo 26. Enquanto comia Jesus, tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que beber de novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 31. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que nesta mesma noite,
antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 46. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espada e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Versículo 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirei as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Versículo 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falsos testemunhos contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Versículo 60. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. E disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma aos que este depõe contra ti?
E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 64. Disse-lhe Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza no Cristo. Quem é que te bateu? Versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Versículo 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém. Olham a Bíblia Sagrada, nem sequer dão o mínimo valor, não sabendo que dentro da Bíblia tem palavra de fé e amor. Contém nela o ensinamento dos aflitos, é consolador. Eles olham só ela fechada, porém não sentem o seu sabor. Bíblia, você é o livro sagrado, que mistério tem nos revelado, que liberta o mais vil pecador. Bíblia, em você o que está escrito, que há tempo Deus já tinha dito, faz o homem ser um vencedor. Que desprezam a Bíblia, seus conselhos não querem escutar. Pensam eles ter grandes vitórias, muito tarde irão lamentar. Buscam paz em todo o mundo, porém não poderão se livrar. Nós sabemos que Deus é amor, amor pra quem sabe amar.